Olá, pessoal, bem-vindos de volta, então, à nossa aula de registro de imóveis. Entramos aqui, então, na análise do livro 3. Já fizemos um estudo panorâmico dos outros livros, livro protocolo e livro de registro número 2, registro geral. Vamos ver agora o que é o livro número 3, ou registro auxiliar. O artigo 177 vem trazer para a gente que o registro auxiliar, o livro 3, ele vai ser destinado a todos aqueles atos que são de atribuição do registro de imóveis, mas que não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. Porque sabemos que todos os atos que digam respeito diretamente ao imóvel matriculado vão ser registrados lá no livro 2, registro geral. Trouxe aqui para vocês uma formalidade de como seria a efetivação desse registro, de como seria a ficha desse registro. Claro que cada serventia vai ter suas especificidades, cada uma vai formalizar de uma forma diferente, mas os principais requisitos são esses aqui. Olha aqui, a gente tem a descrição, que é o registro de imóveis, que é o livro 3, registro auxiliar, o ano, aí vai constar o número de ordem, a data do registro, o registro, a referência de algum outro livro e eventuais averbações. Então, essa aqui é a estrutura geral do livro 3. Não vamos perder muito tempo aqui com o livro 3 e a sua estrutura, porque é bem simples e é bem tranquila. Em relação ao que é registrado no livro 3, nós temos lá no artigo 178 que vão se registrar no livro 3 os seguintes incisos. Quais são os pontos mais importantes aqui do artigo 178? Principal inciso é o 2, as cédulas de crédito industrial sem prejuízo do registro da hipoteca auxiliar. Aqui a gente tira dois apontamentos. Primeiro apontamento, as cédulas de crédito industrial vão ser registradas no livro 3. Aqui eu dou ênfase à cédula de crédito industrial. O instrumento é a cédula, mas não é qualquer cédula. A cédula que vai ser registrada no livro 3 é a cédula de crédito industrial. Além também, eu trago aqui na observação do registro da cédula de crédito de exportação e a cédula de crédito comercial. Por que eu fiz essa diferenciação? Porque os outros tipos de cédula, como, por exemplo, as cédulas de crédito rural, elas não serão registradas no livro 3, a cédula, e sim a garantia. Então, aqui é o segundo apontamento importante do registro no livro 3, que, além do registro da cédula, nesse caso de crédito industrial, vai ser registrado a hipoteca cedular, sendo que essa hipoteca constituída aqui na cédula, chamada de hipoteca cedular, ela vai ser registrada lá no livro 2, no registro geral. Então, no livro 3, vai ser feito o registro da cédula, que é o documento, e no livro 2, vai ser feito o registro da garantia. Aqui, nesse caso, é garantia hipotecária, é a hipoteca. Mas aqui também temos que é importante que esse inciso, ele vem trazer para a gente essa principal diferenciação de registro de livro 2 e registro de livro 3, no caso das cédulas. Então, cédula vai ser registrada no livro 3 apenas a cédula de crédito industrial, exportação e comercial. Agora, todas as garantias, tanto dessas cédulas que eu citei, quanto as garantias das outras cédulas que eu não citei, como a cédula de crédito rural e outras cédulas, cédula de produto rural, por exemplo, essas garantias, as garantias vinculadas a essa cédula, que geralmente são a hipoteca ou o penhor, elas serão registradas lá no livro 2 e não aqui no livro 3. Então, trouxe aqui para vocês no quadrinho que o registro da cédula de crédito industrial, exportação comercial, é feita sem prejuízo do registro no livro 2 do direito real de garantia. Isso aqui vale tanto para essas cédulas quanto para as outras cédulas que eu não citei,
como, por exemplo, a de produto rural e a cédula de crédito rural. Outra importância aqui no inciso 3º, que é o registro, além das convenções do condomínio edilício e do condomínio geral voluntário, as convenções do condomínio em multipropriedade. Aqui vem aparecer esse novo instituto jurídico, que é a multipropriedade. Instituto esse que vamos fazer um estudo mais aprofundado em outras aulas, que vão ser aulas específicas sobre esses principais institutos e quais são as novidades também, os institutos novos, sendo a multipropriedade um deles. Mas aqui, para trazer um spoiler para vocês, a multipropriedade, ela está prevista lá no artigo 1358-C do Código Civil. E lá a gente tem uma definição já do que é esse instituto. Vamos lá dar uma lidinha nesse artigo 1358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida por esses proprietários de forma alternada. Então, o que é a multipropriedade? Nada mais é que um regime jurídico que é aplicável a bens móveis e imóveis, sendo que ela é muito comum em áreas turísticas, por exemplo, em praias ou em regiões serranas, em que aquele domicílio aquele imóvel não é o principal domicílio da pessoa, porque ela tem domicílio em outro local e ela passa ali só umas férias. Então, para que aquele imóvel não fique fechado ou não gere gastos além dos gastos ordinários, é interessante você adquirir a multipropriedade, você instituir a multipropriedade, que é um direito exclusivo de cada um dos proprietários dessa matrícula de usufruir por um determinado período de tempo daquele imóvel. Então, você é proprietário desse imóvel apenas naquele período de tempo. E isso vai constar na matrícula e a gente vai ver como é que vai ser efetivado esse registro. Mas tá dado aí um spoiler, a multipropriedade é isso, você ser proprietário de um período de tempo de um imóvel, e a gente sabe que a multipropriedade aqui, a convenção de condomínio da multipropriedade. Por que convenção de condomínio? Porque a multipropriedade, ela vai ser adquirida em conjunto com duas ou mais pessoas. Então, vai ser necessária a instituição e a lavratura de uma convenção de condomínio. E essa convenção de condomínio, assim como as convenções de condomínio dos outros tipos jurídicos, como condomínio edilício ou condomínio geral, ela vai ser registrada aqui no livro 3. Passando agora à análise do inciso 4, aqui a gente vai ler que vai ser registrado no livro 3 o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria. Então, a gente viu lá em cima que existe o registro de uma cédula específica, qual seja de crédito industrial, mas que ela traz também aqui o crédito à exportação e crédito comercial, junto com ela, o registro no livro 3, mas que as garantias, como hipoteca e penhor, vão ser registradas no livro 2. E aqui no inciso 4, tem essa exceção de registro de penhor de máquinas e aparelhos aqui no livro 3, e não apenas no livro 2. Temos também as convenções antinupciais, e aqui nas convenções antinupciais é importante trazer o seguinte, que elas são registradas aqui no livro 3, só que é necessária a sua averbação obrigatória no lugar de situação dos imóveis de propriedade dos cônjuges. Então, caso haja a instituição de uma convenção antinupcial, e aqui sabemos que quando é necessário a convenção antinupcial? Quando a adoção do regime de bens é diferente do regime legal. E qual é o regime legal atual? É o regime da comunhão parcial de bens. Sendo assim, caso haja a instituição de regime diferente do legal, como, por exemplo, a comunhão total de bens, a separação de bens, é necessária a lavratura dessa convenção antinupcial, sendo a convenção antinupcial necessariamente registrada no livro 3 e também averbada na matrícula de domínio dos cônjuges. Por quê? Porque é necessária a publicidade dessa adoção do regime diferente do regime legal.
Porque nós sabemos que os efeitos da adoção de regime diferente do legal, ele vai gerar desdobramentos na venda desse imóvel, na necessidade ou não de anuência do cônjuge. Então, tem vários desdobramentos que estão ligados ao regime de casamento. Então, por isso que, além do registro no livro 3, é necessária a averbação na matrícula de propriedade dos cônjuges.